Salve pessoal, eu conheci um brasileiro recentemente no meu trabalho, que ele apareceu lá por acaso, e como ele tem uma história muito interessante, eu resolvi fazer essa entrevista com ele, só para mostrar como é a vida de alguém que cresceu em 3 lugares diferentes. Hoje em dia mora nos Estados Unidos, mas passou um bom tempo aqui na Inglaterra. Então, para ilustrar um pouco dessas diferenças, aí vai uma entrevista, um vídeo um pouco mais longo, mas quem tiver paciência de assistir, é muito interessante. Hoje eu vou entrevistar o meu amigo João, do Brasil. Outro João. Beleza, cara? Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Então, a história do começo, que eu já estava contando um pouquinho antes da gente começar a gravar, é que eu nasci no Brasil. Sim. Depois, com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu fui para a Alemanha. Sim. Falei para você que a minha primeira língua, tecnicamente, é alemão. Sim. Que a minha primeira palavra foi em alemão. Sim. Mas de lá, aí depois eu fui para os Estados Unidos com 6 anos, mais ou menos, e foi esse o meu começo. Aí depois, para chegar aqui na Inglaterra, teve vários outros caminhos, várias outras coisas que me ajudou a chegar aqui. Que aconteceram, beleza. Pra gente não ficar mencionando nomes de locais de trabalho e nem de pessoas, a gente faz a coisa ficar muito mais simples, somente dizendo que você, por acaso, chegou no meu mesmo local de trabalho. Sim, isso. E não demorou muito pra gente perceber que você é brasileiro, e eu também. Então foi bem interessante isso. Antes de chegar, os caras estavam falando o dia inteiro, falavam assim, tem um brasileiro também lá. É sempre assim, pra você né? fazer uma amizadinha. Vai brincar com você. É quase assim, eu tenho um cachorro, você tem um cachorro, aí os dois brincam juntos. Exatamente. Mas, cara, assim, eu queria primeiro te perguntar, obviamente o seu background é diferente, você cresceu fora do Brasil, você não veio para a Europa ou para os Estados Unidos como imigrante, certo, com toda aquela coisa de vou trabalhar do zero e fazer os trabalhos mais chatos primeiro. Você teve a experiência de crescer como um cidadão de um certo lugar. Sim. Só que eu queria focar essa entrevista mais ou menos nas coisas que você percebeu de diferenças entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Bom, eu queria perguntar primeiro pra você, como é que foi pra você, assim, você saiu da Alemanha quando você era uma criança ainda, sim, né? Você tinha 5, quase 6 anos. 5, quase 6 anos. Como é que foi? Você sempre morou no mesmo lugar onde você tá agora ou vocês trocaram de cidade? Sim. Não, sempre moramos em Charleston, lá na Carolina do Sul. Carolina do Sul. Isso. Entendi. Então, meu pai, ele trabalhava... Isso eu posso mencionar. O meu pai, ele trabalhava pela Bosch. Ok. E trabalhou pela Bosch no Brasil, eu acho que desde 1986, eu acho, 87. Legal. Até 2000, né? Quando eu tinha mais ou menos 1 ano. E aí depois trabalhou lá na Bosch 4 anos e os caras falaram assim, a gente tem uma outra oportunidade, se você quer, localizar a família inteira pra Charleston. Ele falou assim, na praia, um climazinho legal essa cidade, sim, vamos lá. O clima é bom nesse lugar. Excelente. Não tem comparação com o climazinho da Inglaterra, né? Sim. Mas, então, foi isso. Foi pela Bosch que a gente foi para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. Pode crer. Mas, então, você estava me perguntando sobre a diferença dos Estados Unidos com a Inglaterra. A gente vai chegar lá. Tá, mas, por exemplo, como é que foi para você crescer nos Estados Unidos, ir para a escola, sendo brasileiro, e mesmo você sendo quase um native speaker, uma pessoa nativa. Brasileiro gringo. Sim, exatamente. Então, foi interessante. Teve momentos bons e momentos ruins. Assim, eu acho que no total, no geral, eu acho que eu falaria que foi uma experiência muito, muito legal. Eu penso na minha juventude, né? Eu penso que foi a transição de ir para a Alemanha, para os Estados Unidos, não foi uma transição também, assim, super difícil para mim. Com 5 anos de idade, né? Você não tem as relações, sabe? Nem as responsabilidades que você tem quando você é um adulto. Eu achei muito legal ir para um outro lugar, tava com
meu pai nem minha mãe, e pra mim era a única coisa que era importante foi isso, né? Sim. Então, nesse senso foi muito legal, mas sendo brasileiro também, tem a diferença que no Brasil eu sou assim, sou tipo assim normal, sou um brasileiro. Só que nos Estados Unidos eu sou um latino, né? Tem essa coisa que você já é o que eu sou nos dois países é uma coisa diferente, né? E eu queria fazer um adendo disso aí, porque aqui a gente sempre tem aqueles formulários assim, como é que é a sua etnicidade? Eu marco latino, mas eu marco latino assim, pô, não falo espanhol, brother. Então, assim, a gente não é latino no Brasil, né? A gente não se considera. Brasileiro não se considera, não. Isso. Não tem essa. Eu não sei, eu acho que é essa palavra, latino. Não, especialmente no Brasil, na América do Sul, associa tem um outro. Com outra coisa. É isso. Mas nos Estados Unidos é engraçado que eu vi. Tem vários comediantes brasileiros lá nos Estados Unidos que falam, eles têm essa mesma pergunta. Sim. Que as pessoas falam assim, não, você não é latino. E eles pensam assim, porra, peraí, mas eu venho da América Latina e eu falo uma língua que vem do latim, né? Então, tecnicamente, sou latino. Então, nos Estados Unidos, sou latino. No Brasil, obviamente, não sou latino, né? Então, falando disso, sempre teve diferenças, né? De cultura que você notava, né? Diferenças brutais que começa... Tem, por exemplo... Uma das grandes diferenças é a alimentação dentro de casa. Uma coisa que eu já conversei muito com você. É uma coisa assim super, super diferente. Vim de uma família brasileira que tinha os costumes de comer arroz, feijão, franguinho, bife, coisa assim simples feita em casa. Aí depois ir para uma cultura que as pessoas... Eu vou para casa de um amigo e eles vão ordenar uma pizza. Tipo, segunda-feira à noite... ordenar uma pizza, sabe? Uma coisa assim, ou fazer uma pizza que tá congelada. Sim. Então, sempre teve essas coisas, essas diferenças culturais. E aí depois teve alguns momentos meio difíceis que os meninos, né? Quando você é jovem, um monte de menino fala bobeira. Teve uma época que os caras falam assim, pô, volta pro seu país, essas coisas. Que existiu, mas no geral, quando eu penso, eu não... Sabe, essa não foi a experiência mais marcante, né? Claro. Então, é uma coisa, uma etapa que eu passei. É engraçado que essas crianças que... Eu lembro de todos, até hoje conheço eles. Que foi na primeira série, quando eu tinha 7 anos, falaram esse bagulho pra mim, volta pra casa, assim, a gente vai te pegar o seu vô. Coisa louca, né? Coisa de criança de 7 anos de idade. E quando a gente vê nos filmes, os bullies, né? Os bullies, os bullies clássicos, sabe? Que falavam assim, não, você não é parte dos cool kids, vai pra lá. E eu também, bem diferente, vindo da Alemanha, pô, eu tinha uma mochila, eu lembro que todos os caras na escola tinham essas mochilas normais, assim, North Face, sabe? Mochila mole, sabe? Sei. Normal. Backpack. E eu tinha uma mochilinha, pô, que era uma mochila que era um quadrado, meu. Era assim, um quadradinho. E ele era um quadradinho sólido. Sim. Que tinha vários assim. Vários compartimentos. Compartimentos, tinha pirata, e assim, era uma mala bem alemã. Sim. E eu lembro que tinha essas coisinhas que, sabe, me destacava, que meus pais chegavam, só falavam em português comigo, eu me sentia sempre bem diferente. Sim. Em uma escola lá, assim, o único, cheio de só branco, e eu, no Brasil, sou branco, só que lá você já era um pouquinho mais moreno, né? Mais moreno, e aí depois também falando uma outra língua, e os caras, João, que porra é essa? Que nome, pô, é impossível, os primeiros... Até hoje ninguém consegue. Não consegue, que eu preciso falar pra eles assim, pensa assim... em um carro, assim, fazendo assim, João! Que é a melhor assim que maneira. você explica pra eles. Explica, senão, ou esse eles difícil. Não tem. Difícil, nem aqui na Inglaterra. Mas enfim, Engraçado, você falou esse negócio de volta pra casa. Eu nunca passei por isso, mas às vezes você recebe aquela versão inglesa que é mais sutil, assim, assim... Mas da onde você é originalmente? Aí ele pergunta assim, mas você não pensa em voltar pra lá, não? Tipo assim, ok. Porque tá te incomodando? Where are you from? Originally. Pô, essa... Não sei quantas vezes eu já recebi essa mesma em Charleston lá. Eu trabalhava como um abridor de ostra. Ostra lá em um raw bar.
Tem ostra em Charleston? Tem. Muita. É uma coisa... É tipo uma das especialidades, né? Tipo sul da França, digamos assim. Isso. Então, eu conversei com várias pessoas, especialmente turistas, né? Na cidade. E, pô, às vezes... Nossa, quantas vezes que sentava um casal em frente de mim e eu falo inglês sem diferente do meu português. O meu português tem um sotaquezinho, mas o meu inglês sem sotaque nenhum. Sim. Bem americano. Sim. E sempre eles falando assim, de onde você vem? E eu sempre falava assim, eu sou de Charleston. E aí depois eles assim... Originalmente. Não, mas assim, originalmente, de onde você vem? E eu assim, Brasil. Então, e aí depois, às vezes fica um clima meio estranho, a pessoa fala assim, eu amo a América do Sul. E eu assim, que legal, meu. Ok. O negócio é que na América do Sul nós não somos todos iguais. Exato. Na verdade, a gente é o único país que fala português em vez de espanhol. Mas tem essa parada. Mas né? tiveram vários momentos que, por exemplo, não você só ser brasileiro, mas você ter vindo da Alemanha, isso te favoreceu em vários requisitos, né? Tipo assim, acho que sim. Você ser um cara diferente, você provavelmente pegou muito mais mulher do que os caras locais. Isso foi uma vantagem disso. Você provavelmente, não sei se você fala alemão frequentemente ainda. Agora não, eu entendo, tipo assim, quando a gente foi lá no show de Berlim, e eu tava fazendo a registração, essas coisas assim, os caras falando comigo, eu entendia, só que responder, já sem a prática... Enferrujado. É isso. Então, mas não, você cantou bem, eu acho que eu tenho uma apreciação muito grande por esse caminho, que não é internacional. Não é um caminho reto, uniforme, né? Assim, eu não nasci aqui e cresci aqui, simplesmente. Isso. E você ficou... Assim, eu te conheci agora por esse ambiente de trabalho, mas eu não sei, essa sua primeira estadia longa na Inglaterra? Então, essa seria tecnicamente a minha terceira. Então, eu vim pra cá em 2019 Eu saí da escola e eu planejei uma viagem pela Europa inteira de fotografia. Nessa viagem, cada lugar que eu ia, eu tentava planejar o lugar que eu ia baseado em se eu tinha um amigo lá fazendo intercâmbio, uma coisa assim. Então, vou ficar com esse amigo. Exato. Sim. Então, tinha um amigo dormindo no chão do apartamento dele, uma coisa assim. É bom. Então, por causa disso, eu vim pra Leeds em 2019, que eu tinha um amigo que estava estudando em Leeds, fazendo de todos os lugares, você escolheu Leeds. E eu tenho um outro amigo em casa, que fez o high school comigo, que falou assim, eu tenho um amigo que mora em Manchester. E ele é um grande fã do Manchester City. Eu sei que você gosta de futebol, dá uma ligada pra ele e vocês podem ir lá curtir um jogo juntos. Eu falei assim, eu nunca fui pra um jogo, só fui pra jogo do Corinthians, da Ponte Preta, Palmeiras, daí depois eu falei assim, eu gostaria de ir pra um jogo do Premier League, seria legal. Claro. Então, eu fiquei amigo com esse cara, a gente foi pro primeiro jogo junto, eu fiquei amigo com esse cara, o nome dele é Gabe Hamburger. O nome dele eu já vou botar pra fora, pra lá, tudo bem? Mas, enfim, esse amigo meu, ele me fez o contato com os pais dele, que são a família que eu tô ficando... Você tá ficando hoje. Isso. E eles são donos de um espaço de eventos chamado The Yard, lá em Cheetham Hill. Sim. Então, depois dessa primeira viagem em 2019, eu fiquei sabendo que eles eram os donos desse lugar, né? Que eles faziam essa coisa. E aí depois eu voltei pra escola e pra terminar o meu degree, eu tinha que fazer 2 intercâmbios, 2 internships, né? E o meu primeiro eu fiz lá nos Estados Unidos, eu fiz por uma companhia de boxing, fazendo promoção de show. Aí depois o meu segundo eu pensei assim, talvez eu consiga ligar pro Mark, que é o pai do Gabe, e perguntar, tem uma oportunidade pra eu fazer um bagulho aí, assim, um intercâmbio? E ele falou assim, eu acho que tem. E o meu degree, que é Entertainment Management,
seja, gerenciamento Foi- de entretenimento. Pô, esqueci como Isso, é que chama em português, cara. Administração de produções Produção de show, cultural, eu produção acho. cultural, É. Então eu falei assim, ó, pô, se eu consigo ter essa experiência de morar em um outro lugar, Sim. sabe? 5 meses, 4 meses, seria da hora. Claro. Perguntei pra ele, a gente combinou com a escola, sabe? Marcou tudo bem, assim, eu vou ficar daqui até aqui, aí depois vou voltar pra casa, vou pegar essas horas de créditos, né? Sim, e sim. terminar e pegar o degree depois. Então, eu fiquei aqui, o plano, na verdade, era pra eu fazer o intercâmbio de 4 meses, aí depois eu decidi fazer 7 meses. Fiquei 7 meses, trabalhei lá no Yard, tipo, como voluntário. E foi isso, foi a minha primeira etapa longo. Então isso foi em 2022, 2022 que eu fiquei 7 meses aqui. Aí depois no ano que vem eu voltei de novo, eu acho que em julho, e eu fiquei julho, agosto e talvez um comecinho de setembro, antes de eu ir pro Brasil. E aí depois desse ano eu voltei de novo e eu fiquei, agora eu vou ter ficado 4 meses. Então tecnicamente é a minha... Terceira vez. Sem ser quando eu era nenê, eu morava na Alemanha, vim pra cá. O meu terceiro aniversário foi em Londres, por exemplo. Foi naquela... London Eye. No London Eye, mas então, a terceira vez, então. Primeira vez, 7 meses. Segunda vez, 3 meses, mais ou menos, 2 meses. E aí depois, agora, 4 meses. Então você ficou um tempinho em Manchester. Sim. Pelo você menos teve eu tive a chance de oportunidade explorar, porque eu sei que você mora assim, é um lugar meio afastado. Afastado, Então, não mesmo. Eu explorei um pouquinho por volta lá de Northern Quarter, mas assim, só durante o dia. Assim, tipo... Você não saiu para dar um rolê à noite? Não, Bom, até então agora fico não. te devendo. Tá bom, falou então. Não, mas então até agora eu não teve a oportunidade. Eu tive alguns amigos que falaram assim, vamos sair, aí depois, não sei, ou eu tinha que trabalhar uma outra coisa, fazer um show lá, e não deu. E também essa coisa que você falou, que é meio afastado lá, e aí depois pra você voltar. Pra eu ir e sair, não sei, beber, você não, isso, aí depois dá. tem que fazer tem que pegar um arranjamento, é isso. Tem que arranjar, tem que pegar um Uber táxi. pra casa. Mas eu, nesse tempo que eu passei aqui, mesmo não explorando essas coisas, eu teve a oportunidade de explorar, tipo assim, o lado do dia, né? Assim, da cidade. Que é o lado das pessoas normais que trabalham dia a dia, que estão ali saindo pra comprar comida, enfim. Isso. É o dia a dia mais normal, né? Sem ser a noitada da coisa. E... Pô, legal que você falou nisso. Como é que você percebeu, assim, a diferença do dia a dia, assim, das coisas mais mundanas, digamos assim? Pô, a coisa que eu mais percebo em termos de diferença de, por exemplo, especificamente Charleston e Manchester, é que Manchester, especialmente no centro, lá perto do Northern Quarter, né? É uma cidade mesmo mais feita para andar, para as pessoas conviver assim fora dos apartamentos, sair andando, ir para tomar um cafezinho, uma outra coisa, sabe? O Charleston, onde é que eu moro, é dividido em basicamente três áreas. Tem a área central, que é o downtown, que é uma península. Sim. Que é uma coisa um pouquinho mais parecido com o Northern Quarter. Tipo uma coisa mais charmosa, mais velha, arquitetura inglesa, né? Que é uma cidade que foi, eu acho que o nome foi por causa do King Charles. Não sei que King Charles, mas enfim. Sim, os mais antigos. Foi britânico, né, que foram lá e construíram a cidade. Então tem esse vibe um pouquinho mais de uma cidade que você, sabe, anda de bicicleta, você vai lá você vai pra café, restaurante, você vai lá, fica andando na rua. Só que, no total, é uma cidade que você não tem transportação, assim, boa pública. Você não tem metrô, não tem tram, não tem isso. Então, carro. O tempo todo. Carro. O tempo inteiro. Carro ou Uber, pô, seria um Uber caríssimo. Uber no mínimo. É caro, pô, pra você, porque numa cidade pequena não vai ter tanto Uber, digamos assim, né? Então por isso vai ser mais caro. Então, ela é uma cidade grande o suficiente para você ter suficiente Uber, só que por causa que é longe, assim, você chegar, por exemplo, se eu quero ir fazer
sabe, dar um rolê no centro lá de Charleston com meus amigos. Eu quero beber, quero sair lá, ficar a noite inteira. Eu preciso planejar que, no mínimo, às 2 horas da manhã para chegar de volta para minha casa, que eu moro em Mount Pleasant, que é mais ou menos 25 minutos de carro. De carro. É uma você boa pensa, nos Estados dirigida, Unidos né? também, se você pensa, tem várias ruas que você tá, o speed limit, né, 50, né? Então, é uma distância grande, né? Sim. 25 minutos lá em Charleston, você viaja, não sei quantas milhas, mas uma distância boa. Enfim, no mínimo, 40 pau, mais ou menos. Sim. Então não é uma coisa barata, não. Sim, né? sim. Então... Um táxi de 40 libras aqui seria um absurdo. Caro pra Tipo cacete. assim, você sabe que o aeroporto tá mais próximo do escritório, onde a gente tá. Sei lá, quando eu saio daqui do aeroporto, não dá nem 20 libras, bicho. E ainda tem a taxa do aeroporto pro táxi poder te deixar ali. Então, 40 pau é puxado. Mas, então, pra responder, eu acho que a coisa mais brutal que eu notei é o sistema de transporte público. Eu acho que essa função, eu acho que faz uma diferença muito grande em termos da diferença que tem especificamente, não seria uma coisa assim, Estados Unidos e Manchester, mas especificamente Charleston, nos Estados Unidos e Manchester. Mas existe também muito essa lógica, assim, de... Tirando o fator dos transportes, porque a gente sabe que os Estados Unidos, a maioria dos lugares é assim. Não tem muito ônibus. Sem ser as cidades bem grandes. Tipo assim, Nova York vai ter um metrô ali. Mas fora isso, não vai ter muita outra coisa. É isso. Só que os subúrbios dos Estados Unidos são muito mais afastados. Ou seja, as pessoas vivem dentro da bolha delas ali, né? Tipo assim... Não é igual aqui, que, por exemplo, você viu como é que é a minha rua. Se a gente quiser comprar alguma coisa pra comer, eu só ando até o final da rua, tem um Tesco ali, eu compro lá meu refrigerante, meu biscoitinho, volto. Tudo aqui. Isso em Charleston, inimaginável, né? Igual eu falei, só se você mora mesmo naquele centrinho da cidade. No downtown. Que é mais caro de morar. Opa. Muito mais. Com certeza. Entendi. O preço baseado igual aqui, dependendo sabe, como é que tá a casa, se ela faz parte do patrimônio histórico, uma coisa assim. Sim. Uma área bem cara morar. Então, você cantou bem. A diferença maior é isso, você poder aqui, você sair, fazer compras. Falando assim do centro aqui de Manchester, diferente de, por exemplo, Hale, né? Um lugar assim, ou... Ali você vai ter que dirigir bastante também para você chegar. Você já tá meio no... Mas mesmo assim, ainda provavelmente vai ser mais perto do que Charleston, do que o mercado. Sim. Na Inglaterra, no total, né? Tudo é mais perto, é mais compacto, apertadinho, mais compacto. Então, por exemplo, tem uma outra coisa que eu não sei se você teve a chance de explorar essa parte de Manchester, porque assim, Hale Barnes é um pouco já fora do... Não é nem Greater Manchester. Ali é o mesmo condado, digamos assim, de que pegam partes de Manchester, mas não é Manchester exatamente. Fora de Manchester. E aí o que acontece? Você estando dentro de Manchester, mesmo que você more um pouquinho mais afastado, porque Manchester se divide entre a área metropolitana, que é onde a gente está agora, e eu tenho Greater Manchester, que é um anel maior ainda. Mesmo que você esteja em Greater Manchester, com uma bicicleta, se você tiver à disposição, você consegue chegar no centro. Isso. Não é uma dirigida de 25, 30 minutos de jeito nenhum, entendeu? Então... E você chega de bicicleta o quê? Aqui onde eu tô, em 15 minutos eu chego de bicicleta no centro. No Northern Quarter, de boa. Então, essa é uma outra diferença brutal. Não é só o transporte público, mas onde você vive, né? As pessoas vivem em cluster diferente. E aqui também você tem a habilidade de você pegar a bicicleta e ir pro centro de bicicleta. Trem nem existe também muito, não, né? Não. Coisa ferroviária. Eu acho que isso foi o que a gente copiou no Brasil, acabar com a ferrovia. Aqui, bem ou mal, tem gente que vem de outras cidades pra fazer uma noitada em Manchester e voltar, entendeu? É interessante.
E, cara, e as pessoas? Essa é uma parte que é interessante, assim. Eu sei que, pô, você viveu uma vida mais de escola lá, você não teve, sei lá, você ainda não entrou totalmente no mundo corporativo. Né? Mas o que você achou do tratamento das pessoas aqui? Eu acho que os ingleses, eu não sei, uma coisa bem complicada, porque acho que todas as pessoas, né, depende de quem que você está falando, né? Sobre quem que você está falando. Porque acho que todo mundo é tão diferente, mas eu acho que no geral, os ingleses são um pouquinho mais, comparado assim, com certeza com brasileiros, são um pouquinho mais fechados, um pouquinho mais reservados. Né? O humor é um pouquinho diferente, a gente tava falando bastante. Faz tempo do humor, assim, tipo meio... o sarcasmo, o sarcasmo agressivo, né? Isso não tem nos Estados Unidos, não? Não tem, especialmente no Sul, não tem. No Sul é um clima assim, pode ser que às vezes as pessoas falam assim, que as pessoas do Sul são... elas pensam que são um pouquinho falsas, só que todo mundo é bem assim, tipo igual Truman Show, assim, bem assim, oh, how are you doing? Nice to meet you, sabe? Bem protocolo, assim, né? Protocolo, assim, bem polite, todo mundo, não tem essa, como é que você fala, esse... nem sei a palavra que eu ia usar, mas essa diferença do aproximamento que as pessoas fazem entre pessoas, né? Eu acho que a maior diferença seria isso, basicamente. Seria o humor das pessoas aqui é um pouquinho mais reservado, um pouquinho mais não tão warm, né? Sim. Mas como você estava dizendo, nos Estados Unidos eles são warm, mas ao mesmo tempo é protocolo. Tipo assim, é isso. Não é porque o cara falou, e aí, beleza, que ele é seu amigo, né? Eu acho que é bem diferente, assim, tipo, o humor de um brasileiro que te vem, assim, e convida pra dentro da casa, do que o normal, assim, lá no sul, talvez, dos Estados Unidos, que as pessoas... A tradição quase é essa coisa de politeness, de você, parte da cultura do sul, especialmente essa coisa de você ensina as crianças assim, yes sir, yes ma'am, de todo mundo ser assim, polite, nice, se alguém vem pra sua casa, oferecer tal, isso, mas eu não sei se pra mim, pode ser que eu não tô completamente certo, mas pra mim parece que é uma coisa um pouco mais sobre tradição do que uma coisa que vem assim, tipo... autêntica da alma da pessoa. Eu não sei, é esse o sentimento que eu sinto, assim, de brasileiro, assim, especialmente compara brasileiro com pessoas dos Estados Unidos. É isso. A gente recebe os nossos estrangeiros extremamente bem, né, cara? Sim. Assim, em qualquer lugar do Brasil. Muito bem. E assim, os ingleses, eles às vezes estão assim, não é nem por maldade, eles não estão nem aí pra nada, né? Não é nem pra você especificamente, ou nem pra mim especificamente. É tipo assim, cara, e aí? You're right, mate. You're right, mate. E basta, né? O jeitinho deles é meio diferente, é isso. Sim. Você falou. E o sarcasmo é engraçado porque, assim, ele requer um pouco de inteligência até pra você entender que o cara tá fazendo uma brincadeira com você. Porque, no começo... certos brasileiros vão ficar, tipo assim, porra, putos, tá ligado? O cara tá fazendo assim, mas você não entendeu isso, né? Tipo assim, sacaneando na sua frente, mas não diretamente. É tão sutil que você precisa de uma certa inteligência pra perceber o que tá acontecendo. Isso. No começo, quando eu cheguei aqui, eu também... O pai do meu amigo Mark, ele falava algumas coisas que eu ficava assim pensando assim, o cara tá brincando? Ele tá sério? Não sei se ele... Sabe? Eu ficava meio assim, não consigo entender, meu. Então, você precisa... É uma coisa que se você... Você não aprende de cara direto, né? Não. Tem que conviver um pouco. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar que, assim, obviamente, quando você faz vídeos para um público brasileiro, as pessoas sempre pensam em comprar coisas e como é que é. Eu queria saber, assim, o que você achou da diferença de preços, assim? Você saiu para ir no mercado aqui algumas vezes, dos Estados Unidos, o custo de vida comparado com Manchester. Eu acho que, então, tecnicamente... Depende se você está olhando assim pela a perspectiva de ganhando em dólar ou ganhando em libra, né?
eu acho que ganhando em libra, gastando em libra, né, depois nos Estados Unidos ganhando em dólar e gastando em dólar, eu acho que mais ou menos, tipo, o resultado, na verdade, é a qualidade de vida, né? Uhum. Então, o que você você tem acesso. O que você tem acesso. Uhum. Eu acho que para a classe média é mais ou menos o igual. É bem parecido. Por causa que aqui... Fazer um adendo, o que a gente chama de classe média aqui não é o que a gente chama de classe média no Brasil, nem nos Estados Unidos. Classe média aqui, quando falam, is middle class, os caras são... Classe alta. Classe alta. Ah, tá. Existe assim, classe alta e existe a classe que a gente nem vê. Porque esses caras andam num mundo paralelo completamente. Bilionários no outro mundo. Sim, sim. Mas eu acho então, qual que seria a classe, então, a classe média? A gente aqui é a classe trabalhadora. Classe trabalhadora, então. A classe trabalhadora, assim, daqui com a classe média, né, de Charleston, eu acho que pelo que eu vi convivendo com as pessoas, vendo o que as pessoas têm acesso, não é uma coisa assim que eu notei qualquer coisa brutal. Falar assim, porra, assim, nos Estados Unidos a gente compra isso e tem tudo isso. Não sabe? Não é assim. Eu acho que no máximo, assim, tem coisas igual, por exemplo, uma coisa assim que eu notei é o gasto de energia nos Estados Unidos. Eu acho que talvez é mais barato. A energia na Inglaterra, de forma geral, é muito cara porque eles têm subprovedores, digamos assim. Ou seja, existe um grande que fornece para vários outros e os outros conseguem botam o preço que eles quiserem e dependendo da região da Inglaterra, eles estão subfornecendo energia. É um sistema um pouco complicado, mas... A Inglaterra não é um bom exemplo em nível de Europa. O preço de energia é bem caro aqui. É bem caro. Mas então, essa é uma diferença grande, a energia. Que eu gasolina. Notei, tipo assim, não. Então, essa deve ser a maior diferença. Aqui, nossa, o petrol, que eles chamam, nossa, é muito caro, meu. Nossa, É muito caro. Nos Estados Unidos, você tem... com essa coisa de política, coisa assim, você tem muita gente que reclama sobre o preço de gasolina lá nos Estados Unidos. Pô, se você vai comparar o preço de gasolina dos Estados Unidos com aqui da Inglaterra, é brutal. É mesmo? A diferença é brutal. É muito mais caro aqui. Muito mais caro. Isso eu notei... Isso é uma das coisas que eu notei até da primeira vez que eu tava aqui. Que eu acho que então, em 2019... Pô, e o gasolina tava bem barato naquela época, hein? Antes do Covid. Então, tava barato aqui e ainda tava caro comparado com os Estados Unidos. E nos Estados Unidos as pessoas reclamando que estavam falando que tá muito caro aqui. Sim. Então eu fiquei pensando assim, porra, meu... É claro, nos Estados Unidos você dirige mais, né? Sim. O país um pouco maior, né? Dependendo... 30 minutos lá nos Estados Unidos talvez é 20 milhas e 30 minutos aqui, né? 10 milhas. Então tem essa diferença, mas isso foi uma das coisas que eu notei, assim, principalmente, que eu me choquei quando eu fui lá, quando eu aluguei esse carro. Fui abastecer a primeira vez, eu abasteci o carro, não sei, eu acho que foi 55 libras. Pô, e aquele carro era bem econômico, hein? Super econômico. Sim. Eu fiquei olhando, tava fazendo, eu acho que 60 milhas por galão. Sim. E nos Estados Unidos, você falar pra alguém que você tem um carro que faz 60 milhas por galão, você é um super green, sabe? Super eco guy. Pô, o meu carro nos Estados Unidos... O pessoal só tem carrão lá. Carrão. Tipo, é 2.0 pra cima. 2.0 pra cima. 18 milhas por galão, sim. 17, 15, até carro assim que, assim, come mesmo gasolina, assim, 12, 11, né? Nossa. Então, é completamente diferente. Mas e você falou bem, é uma diferença brutal também essa coisa de gasolina. Sim. Mas no total, voltando para a pergunta, no total eu acho que é uma coisa que não, pelo menos assim, Manchester, Charleston, não tem uma diferença tão grande na qualidade de vida e nos acessos que as pessoas de uma certa classe têm. Eu acho que é uma coisa que... Pelo menos dessas duas cidades, Charleston, Manchester... Charleston é muito menor do que Manchester. Muito menor. Então, Manchester tem o quê? Eu acho que tem
2 milhões... Contando com a grande Manchester, tem quase 3 milhões de pessoas. Então é 2.800, alguma coisa assim, 2.900. Então Charleston, eu acho que a área, tipo Greater Charleston, deve ter, acho que mais ou menos 1 milhão, 1.1, uma coisa assim. Então 1/3 do tamanho. Pode crer. E também é um outro tipo de cidade, porque acho que aqui você pensa que Manchester ainda é uma das cidades principais do país, né? Sim. Então uma outra coisa que eu notei, tipo, mesmo eu estando morando em uma área assim bem legal, que você tem umas pessoas lá que tem de tudo. Tem pessoas, acho que classe média, talvez, ou classe alta, trabalhadora. Cara, assim, classe alta é perto. Difícil da gente ver. Alta mesmo. Alta são, assim, por exemplo, os caras que são os caras dono do B&M, essas coisas assim, esses caras. Sim. Mas, enfim, uma coisa que eu notei, que é a diferença, assim, por exemplo, de Charleston e Manchester, é que Charleston, no geral dos Estados Unidos, não é um lugar que... Sabe, você tem caras de business que moram lá, você tem muita grana, você tem essas coisas, só que eu acho que talvez o que eu vou falar é uma diferença cultural, mas aqui, por exemplo, eu notei, em Charleston, em 5 anos eu vejo uma Ferrari, um Lamborghini. Pô, aqui eu fico assim, ó, Ferrari, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini, pô, você vê assim, é uma loucura essa diferença. Sim. E eu acho que falando de novo da comparação dos dois, eu não sei se é porque Charleston tem menos dinheiro, que tem muita gente lá com muita grana, tipo old money, assim, do sul, pessoas com muita grana, mas aqui, porra, o que eu vejo, assim, em termos de luxo, assim, pelo menos especificamente falando sobre carro, brutal a diferença. Cara, eu acho que sim, tem esse fator também, né? Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui... Se o cara quiser se endividar todo, ele consegue pegar um carrão, entendeu? É coisa sobre assim, você tem crédito na praça, como a gente fala no Brasil. O cara faz o seu credit score lá, vê se você como tem... É que tá? E, pô, se você quiser pagar, sei lá, 300 libras por mês pra alugar um carro, você pode. Mas é uma coisa de status, né? De status. Assim como o pessoal que a gente viu lá no escritório que tem carros melhorezinhos, tudo que eles chamam de PCP aqui, né? Eu não sei como é que é lá, mas é bem comum aqui. Bom, pra gente concluir, porque senão fica muito longo, qual foram as coisas que mais te chamaram a atenção em termos de diferenças aqui no UK? No UK. Pô, deixa eu pensar aqui. Especificamente mais assim na diferença obviamente, de Charleston com os Estados Unidos e UK. Pode ser qualquer um dos dois. Pô, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é uma coisa que é engraçado. Vou primeiro falar de uma coisa que é bem parecido. É que as pessoas no mundo, isso eu também notei até com meus primos lá em São Paulo, no mundo inteiro, que as pessoas acham muito que os lugares são bem diferentes. Que são. Os lugares são bem diferentes, só que sempre tem coisas, assim, grupos de coisas, identificações culturais que você consegue, tipo em inglês você fala analogize, fazer uma analogia entre os dois, né? Que tem coisas, assim, bem parecidas em todos esses lugares bem diferentes. Isso é uma coisa que eu notei, assim, em conversa com as pessoas, do jeito que as pessoas pensam sobre as pessoas que moram em outros lugares, assim, aqui, em inglês tem muito pensamento rígido sobre o que é um americano, né? No Brasil também. Quando a gente foi, eu lembro até... preconceito, né? Preconceito, basicamente preconceito. Mas que não é sempre assim... Não tô falando de uma maneira assim super negativa, que o cara tem um preconceito. O cara não é um preconceito até, talvez... É uma preconcepção, digamos assim. Uma preconcepção, é isso. Pensando assim, por exemplo, assim, americano é muito arrogante, coisas assim. 100% tem, obviamente, né, que tem... Então é uma coisa que eu notei, que tudo os povos desses outros lugares sempre tem uma preconcepção do outro povo, aí depois você chega lá, conversa com as pessoas e vê que eles também falam assim, não, a gente não é bem assim, só que eles são bem assim. Uma coisa que é bem interessante no senso que as pessoas
pensam que eles são o normal, né? Depois os outros, ou brasileiro, ou seja, americano, que são diferentes, que não é normal. Sim. Né? Mas, então, isso foi uma coisa que eu notei, assim, foi bem impactante, foi que as pessoas têm muitas opiniões, assim, especialmente quando eles me conhecem, eles pensam, eu falando inglês, um sotaque assim, super americano. Super americano. Falam assim, o cara é americano. Então sim, eles me julgam como americano quando eu venho de uma cultura brasileira, com os pais brasileiros, que cresci com, sabe, valores mais parecidos com o Brasil. Então é essa coisa interessante sobre o jeito que eu, sabe, cresci internacionalmente. E como as pessoas te percebem, né? Então, essa é uma coisa interessante em termos das coisas que é parecido entre todos os lugares. Coisas diferentes, mais brutais que eu notei, tô tentando pensar aqui, eu acho que no nível básico, eu acho que é espaço. A gente tava falando antes sobre, tipo assim... Até os jogadores de futebol moram em casinha aqui, né? Isso. E os caras, você tem lugar pra rehearsal space, coisa assim. Lá nos Estados Unidos, você ter espaço é tipo assim, tudo bem. É igual em Charleston, assim, quando o clima tá bom, sol é excelente, o clima é excelente, você take for granted, né? Você fala assim, tudo bem, aqui tem, né? Aí depois, aqui... igual você falou, até os jogadores de futebol super rico, né? Os caras, o espaço aqui no país simplesmente é menor. Então, o jeito que funciona, o jeito que foi construído esse país, a única diferença é os ricos moram todos em um lugar e o resto mora mais perto da cidade. Exato, mais coladinho na cidade. Mas eu acho que a maior diferença seria isso, é o espaço. Aí depois tem essa coisa cultural que, assim, se você fosse comparar Manchester, Brasil e Charleston, por causa do clima, eu acho que o clima tem um efeito no humor das pessoas, né? Claro. Eu acho que tem essa coisa que, por causa que aqui, sabe, tem muita chuva, tem muito, sabe, céu cinza, eu acho que isso afeta o mood meio do inglês, igual você falou, o inglês às vezes é meio indiferente, você fala assim, sabe, alright, man, sabe? Eu acho que isso deve ter a ver com... Mas você tem inverno em Charleston? Tem, só que eu acho que é igual no Brasil, não é uma coisa assim... Fica frio, né? Dá uma chuvinha, frio, mas aí depois volta... A maioria do ano inteiro é um clima bem agradável. Aquele sol, né? De arrebentar a cabeça. De arrebentar, de suar, que até quando você mora nesse clima, você fala assim, porra, eu gostaria de um friozinho, meu. E todo mundo aqui falando assim, porra, eu quero sol. Mas quando chega o sol aqui, que eu já notei, que a infraestrutura aqui do país não é feita para o calor... Chega 32 aqui, né? As pessoas... Só tá morrendo. Porra, nossa, 32 aqui e todo mundo tá assim, não, a gente precisa... Volta o frio. Então, essa coisa do espaço é uma das maiores coisas. Essa coisa do clima, e talvez o efeito que tem o clima no humor, no jeito que as pessoas são. Sim. E eu acho que é isso mesmo. As maiores diferenças são isso. E aí depois dirigir no outro lado da rua. Só isso. Beleza. Joãozão, cara, muito obrigado. Prazer, muito obrigado também. E a gente se vê aí vamos lá, no meio da semana. Vamos tomar um gelo aí. Fazer um dia no pub lá. Valeu, abraço. Falou. Até a próxima, pessoal. Até tchau, a próxima. tchau. Tchau.